Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje falando sobre calor e temperatura. O que seria calor? Calor é o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Como a gente está falando de atmosfera, calor na atmosfera seria o quê? O grau de agitação das moléculas que compõem a atmosfera, que a gente já viu na aula sobre atmosfera. E temperatura nada mais é que a medição desse grau de agitação, para saber com que energia está uma determinada massa de ar de acordo com a sua agitação. Então foram criadas escalas para se medir a temperatura de corpos e os instrumentos que contêm essa escala são chamados de termômetros. E existem três tipos de escalas mais utilizadas em meteorologia. A primeira escala é a escala Celsius, em homenagem ao homem que a criou. E ela tem como pontos de referência os 0 graus, que seria o ponto de fusão do gelo, e 100 graus, que seria o ponto de ebulição da água. Outra escala muito comum nos países de língua inglesa é a escala Fahrenheit, que aí seria o 0 da escala Celsius, que é a fusão do gelo, e na escala Fahrenheit seriam 32 graus. Então 32 graus da escala Fahrenheit seria o ponto de fusão do gelo, e 202 graus Fahrenheit corresponderia aos 100 graus Celsius, que seria a ebulição da água. E uma terceira escala ainda utilizada, mais em meios científicos, é a escala Kelvin. Tá? E interessante da escala Kelvin que você não fala graus Kelvin, você só fala Kelvin para temperatura, né? Então 100 Kelvin, 200 Kelvin. Tem uma escala que o 0 dela é chamado de 0 absoluto, que seria as moléculas de determinado corpo pararem de vibrar. Então seria 0 Kelvin, elas teriam nenhuma energia vibratória. Tá? Então seria o 0 Kelvin. Para transformar a temperatura na escala Celsius para a temperatura na escala Fahrenheit, a gente usa essa formulinha aqui. Então temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E se a gente quiser transformar graus Celsius em Kelvin e vice-versa,